O Exército tem medo, pelo que se vê. Ou desminta e diga que não. A farda de nada serve, não só do Exército, como das demais forças. Se tem medo de uma pessoa, enfrentem o ditador. Porque a Constituição, até onde eu sei, diz, apesar de eu ter toda a oposição ao Lula, que a autoridade suprema é do presidente da República. Mas está aqui. E os fatos descrevem, caro comandante. Os fatos descrevem. Eu não vi nada das Forças Armadas, de fato, dizendo que é irregular e ilegal. Me perdoem a veemência, mas chegamos num ponto no Brasil em que a ruptura institucional já aconteceu. E ver as Forças Armadas nem se pronunciando sobre isso é vergonhoso para o nosso país. Triste, porque eu tenho orgulho das nossas Forças Armadas, eu tenho orgulho do Exército de Caxias, eu tenho orgulho do nosso país e de ser brasileiro. Mas eu tenho vergonha do que eu estou vendo hoje acontecer com generais da ativa, com membros da ativa e generais da reserva, sem a menor consideração das forças a que pertencem. Foi revogada a Constituição da República Federativa do Brasil há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal e o Exército Brasileiro, lamentavelmente, tem parte disso. Ministro Alexandre de Moraes toma nova decisão sobre o general Braga Neto e as novas mensagens vazadas complicam a situação do militar de alta patente e, diante dos últimos fatos, o ex-presidente Jair Bolsonaro teme ser preso a qualquer momento e faz sinal para Braga Neto não ceder a uma delação premiada, assim como fez Mauro Cid. A situação fica cada dia mais tensa, pois Alexandre de Moraes quer mesmo colocar as mãos em Jair Bolsonaro. E ao que tudo indica, os militares de alta patente vão fazer de tudo para que isso não aconteça. O clima vem esquentando em Brasília e novas provas surgem e Jair Bolsonaro já tem um plano B, uma carta na manga, para dar o troco para Alexandre de Moraes e Lula aos 48 do segundo tempo. Veja também que a saída de Lula ali do hospital provocou um reburbúrio, um grande tumulto na mídia, pois ele, depois de 3 cirurgias, sai como se nada tivesse acontecido, ainda dá entrevista e teve uma atitude bastante estranha logo após ter sido dado alta. Veja tudo isso e muito mais, mas antes, se inscreva aqui no canal e também dá um like para que esse vídeo possa ir para mais pessoas. Se junte à nossa família, pois aqui você vai ficar muito bem informado. Vamos para as matérias. Prisão de Braga Neto não deve acelerar denúncia contra Bolsonaro. As conclusões da Procuradoria-Geral da República só serão apresentadas em 2025, conforme apresentou o Infomoney. A prisão do general Braga Neto não altera o cronograma previsto pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para analisar o relatório final da Polícia Federal do inquérito do golpe e, eventualmente, oferecer, assim, uma denúncia contra os 40 indicados, incluindo também o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Pessoas que acompanharam o processo asseguraram que as conclusões da PGR serão apresentadas no início de 2025, como estava previsto. O que a prisão do general, apesar de ser de peso, não acelera a análise do caso pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, dispensando assim uma cautela redobrada para este caso. Além disso, o judiciário entra em recesso logo na semana que vem e o processo soma milhares de páginas. A prisão de Braga Neto é considerada pelos investigadores a mais importante até o momento. O general faz parte do primeiro escalão do governo de Bolsonaro. Ele foi ministro da Casa Civil e da Defesa em 2022 e foi vice da chapa como ex-presidente nas eleições de 2022. Braga Neto foi preso preventivamente por tentar obstruir a investigação sobre o plano do golpe. Segundo a PF, ele tentou conseguir informações sigilosas sobre a delação do tenente-coronel Mauro Cid para repassar a outros investigados e também alinhou versão com aliados. O procurador-geral e sua equipe analisam minuciosamente o material reunido pela PF. Gonet avalia a robustez das provas e a participação de cada investigado no plano do golpe. Além do relatório final em si, o processo tem centenas de outros documentos, como depoimentos e perícias, que somam milhares de páginas.
Com o envio da denúncia, o Supremo Tribunal Federal, STF, poderá julgar o caso ainda no primeiro semestre de 2025, caso esse que envolve o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que teme ser preso diante dos últimos fatos que temos visto no Brasil, onde a Constituição brasileira tem sido rasgada. Isso, para mim, é o que mais chama atenção, porque nós estamos vivendo essa inversão total de valores. Esse faroeste à brasileira, como diz o mestre Augusto, né? Os bandidos perseguindo os mocinhos. E nesse processo, tem muita gente que tinha que ter coragem para estar denunciando isso, entendendo que não vai ficar restrito aos bolsonaristas. Aliás, já não está, né? Mas quando você sacrifica os pilares de uma democracia, de uma república, que o Brasil nunca foi muito, mas quando você sacrifica os pilares mais básicos, que há 300 anos é o legado da civilização ocidental, todos são inocentes até que se prove o contrário, o devido processo legal, tem que ter indício, tem que ter prova, tem que ter individualização, tem que ter crime previsto, não pode ser crime criado depois, ex post facto, e que retroage, não pode ser crime de opinião, tem que estar no Código Penal, na Constituição, em algum lugar. Né? Quando você joga tudo isso pela janela, porque você quer perseguir aquele fulano, aquele cicrano, você está abrindo as porteiras do inferno. Você está liberando, geral, o puro arbítrio, o puro uso da força. É quem pode mais. Não existe mais a proteção da lei. Por isso, o Antonin Scalia é tão necessário nesse momento. Ler o Antonin Scalia. Né? Ele defendia justamente que até o diabo tem que ter direito ao devido processo. Por quê? Porque senão os outros estão ferrados. Então, se nós temos um sistema que permite até o diabo o devido processo legal, a gente se protege. E no Brasil eles estão jogando isso pela janela, porque eles querem perseguir com base numa narrativa. Então isso tudo é muito grave, mas é de uma dimensão de gravidade que o que vem pela frente aí, né? Que eu fico pensando, será que esses isentões antibolsonaristas que sofrem daquela Bolsonaro Derangement Syndrome que tem aqui nos Estados Unidos do Trump, será que eles não se dão conta do monstro que eles estão ajudando a criar? Será que eles realmente acreditam que na hora que o serviço sujo for feito, e olha, vai ter que perseguir mais gente, porque vocês estão vendo que não está dando certo, né? Nós não estamos nos calando com ou sem câncer. Nós não vamos nos calar, né? Então, vai ter que prender quem mais? Vai ter que prender muito deputado, alguns senadores. Tem gente de coragem nesse Brasil. Vai ter que prender alguns juristas. Tinha que ser muito mais, né? Vai ter que prender alguns jornalistas, porque cancelar passaporte, rede social sob censura prévia e confiscar dinheiro não está dando certo. Não está dando muito certo para intimidar, para nos calar. Então, o que vão fazer com o Brasil? Vai transformar de vez em Venezuela? Então essa turma dos isentões não está se dando conta disso. Eles estão alimentando, eu vi algumas postagens, né? O Braga Neto eu sou a favor de prisão de corrupto e de golpista. Quer dizer, criando falsa equivalência entre a quadrilha do PT, que tomou de assalto o Brasil, e que colocou o Brasil agora no eixo do mal, de vez, e o Bolsonaro e os militares, alguns, né? O Mourão tá bem, mas enfim, alguns que estavam dentro das quatro linhas, averiguando o que podia ser feito contra o verdadeiro golpe que foi dado. Porque todo mundo sabe de onde veio o golpe. O golpe foi o TSE fazer o que fez durante a eleição. O golpe foi o Barroso ir lá no Congresso e impedir a PEC do voto impresso, que virou tabu, ninguém mais pode falar desse troço. O golpe foi o Barroso se vangloriar depois. Nós derrotamos o bolsonarismo. E o Brasil normalizar a confissão de um crime. Isso é a confissão de um crime. Ele não pode, como juiz, que não é, né? Ele não pode tomar partido, ele não pode ter um lado. Ele confessou que teve e agiu para derrotar esse lado. Isso tinha que ter parado o país. Mas teve lá um soco em Roma, que nunca foi dado, mas a Globo garantiu que foi, e que gerou uma cortina de fumaça. Então, Lacombe, é uma situação tão surreal, né? Que esses isentões e essa velha imprensa, todos eles são cúmplices desse absurdo e eles serão cobrados por isso. Eles serão cobrados cedo ou tarde. Na lata do lixo da história, eles já estão. Mas olha, eles vão pagar um preço mais alto do que esse, podem ter certeza. Decisão de Moraes deixa transparecer uma profunda falta de respeito com as Forças Armadas. A prisão do general Braga Neto carece de fundamentação legal. É totalmente absurda, mas revela um dado que até então não havia sido explicado com clareza. O menosprezo e a profunda falta de respeito do ministro Alexandre de Moraes pelas Forças Armadas do Brasil. Só isso pode explicar os termos usados pelo magistrado para qualificar o general 4 estrelas, reconhecidamente com inúmeros serviços prestados ao país. Moraes dispensou atributos ao general que normalmente os ministros da Suprema Corte poupam até mesmo para traficantes que comandam
perversas facções criminosas no país. Com essa caneta pesada, cruel e injusta, tratou o general como um sujeito de extrema periculosidade. Disse ainda, adiantando sua eventual sentença, que os elementos de provas trazidos pela Polícia Federal indicavam a existência de gravíssimos crimes. Disse ainda que os fatos demonstram que os investigados são integrantes de uma organização criminosa com o objetivo de executar atos de violência com monitoramento de alvos e planejamento de sequestro e possivelmente homicídios do até então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o próprio Moraes. Inevitável comentar sobre o vídeo que viralizou no fim de semana da entrevista da deputada Bia Kicis a 3 militantes de redação que insistiam na narrativa do golpe, enquanto a deputada comentava sobre a prisão do general Braga Neto por suposta tentativa de atrapalhar as investigações do suposto golpe de Estado que nunca aconteceu. Bem, a deputada, além de dar um sabão nos militantes de redação, deixou claro que estão criando agora um crime de curiosidade. Achei muito importante essa definição. Já tínhamos o crime de opinião, que não está previsto no nosso Código Penal, mas tem levado muita gente à prisão, inclusive, ou a se exilar no exterior. Infelizmente, perdemos muitos colegas que acabaram optando por sair do Brasil para não serem presos por crimes que não cometeram, apenas por emitir opinião. Mas a deputada definiu com precisão agora o crime que estão atribuindo ao general Braga Neto, um general 4 estrelas, preso por ter cometido o crime da curiosidade. O que ele fez? Ele ligou para um colega de farda para saber sobre a delação do filho dele, o tenente-coronel Mauro Cid. Só que isso foi no ano de 2023, em agosto de 2023, faz mais de um ano, portanto. E tentaram atribuir a ele agora, no fim de 2024, uma suposta tentativa de atrapalhar as investigações. Não cola. Não cola mesmo. Inúmeros juristas no fim de semana, com todo o juridiquês e todo o cuidado possível ali para não ferir, né, os iluministros do STF, dizendo que não há respaldo no Código Penal, isso que tentaram atribuir a Braga Neto. Mas quem cravou mesmo a melhor definição foi a deputada Bia Kicis com o tal do crime de curiosidade. Braga Neto é mais um perseguido político. É inacreditável que o Exército Brasileiro, as Forças Armadas em geral, continuem caladas para os absurdos que estão acontecendo. É inacreditável que o meio jurídico continue normalizando os absurdos que estão sendo cometidos contra cidadãos inocentes que não cometeram crime algum. A deputada, inclusive, nesse vídeo que viraliza, lembra daquele outro absurdo já de anos atrás em que empresários foram perseguidos e difamados por conta de uma conversa de WhatsApp que jamais poderia ter sido exposta, né? Um grupo fechado ali externando suas opiniões. Não cometeram crime algum, mas muitos estão até hoje calados e a gente não pode se calar. A gente precisa falar e falar cada vez mais. Nós somos aqui heróis da resistência, né, Pitoli? Estamos sempre falando, estamos sempre alertando e continuaremos vigilantes e falando. E eu sei que a audiência também. A audiência faz o seu papel nas redes sociais. Sei que muitos são também perseguidos, também censurados, porque nesse Brasil do projeto de vingança do Lula, a perseguição segue intensa sobre qualquer um que se diga de direita ou que se demonstre de direita ou crime hediondo, né, bolsonarista. Mas a gente precisa continuar falando e defendendo a verdade e expondo não só os crimes que vêm sendo cometidos por esses abusadores de autoridade, mas também pela militância de redação, porque ser conivente com abusador de autoridade ou bajular abusador de autoridade, como muitos jornalistas hoje infelizmente fazem, para mim também é crime de lesa pátria, é crime de desumanidade contra pessoas que são inocentes, estão sendo perseguidas e com a conivência desses jornalistas. Sigamos firmes, gente. Sigamos pela verdade. Lula se emociona ao falar de internação. Nunca penso que vou morrer.
mas tenho medo. O petista recebeu alta neste domingo no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Realmente foi bem estranho, tanto a queda no banheiro quanto essa internação e essas 3 cirurgias tão rápidas. E mais estranho de tudo isso foi a recuperação de Lula, né? Que apareceu naquele vídeo ali caminhando pelo corredor, um vídeo de 30 segundos com 5 cortes de câmera, onde foi mais do que um vídeo editado. Se você ver o vídeo em pausas, você vai ver que teve vários cortes ali e realmente uma edição para forçar a barra e mostrar para o público brasileiro, né, que o presidente estaria bem, porque até o mercado econômico já estava reagindo frente a essa internação de Lula. E aí eu quero que você coloque aqui nos comentários se você já viu um senhor de 79 anos se internar, fazer cirurgia na cabeça e já sair andando, dando entrevista e até despachando e assinando documentos de dentro do hospital. Realmente algo inédito, não é mesmo? Pois é, meus amigos. Eu acho que o brasileiro ficou estupefato com o fato de o ex-presidente Lula ter dado uma coletiva de imprensa 6 dias após passar por 3 cirurgias no crânio. Bom, alguém na idade dele realmente não é uma coisa tão comum, uma recuperação tão rápida, que surpreendeu até os próprios médicos dele, como ontem saiu na imprensa, né? Bom, o ponto aqui é o seguinte, como é que alguém com 80 anos, que passou por 3 procedimentos cirúrgicos em 4 dias, um cara que fez 2 buracos no crânio, na idade dele, com o histórico que ele tem de doenças, né? Ele já teve câncer na garganta, ele já precisou operar o quadril, e agora ele fez 2 furos no crânio e participou ali de uma coletiva de imprensa como se nada tivesse acontecido. Eu não sei se sou só eu que fico espantado com essa rapidíssima recuperação de Lula em todas as cirurgias que ele faz, porque a gente precisa rememorar um pouco aqui, voltar a outubro do ano passado, quando ele fez a cirurgia lá no quadril. A cirurgia que ele fez foi uma cirurgia muito difícil, muito delicada, aonde ele tirou, no popular, o tampo do osso ali, né? Aquela bolinha do osso que une o fêmur ao quadril, certo? E aí, essa bolinha do osso foi substituída por um metal, que eu não sei se é platina, eu não sei se é titânio, eu não sei o que foi. Eu sei que foi cortado o osso e colocado um metal lá. E 6 dias após essa cirurgia, ele já estava literalmente fazendo uma fisioterapia com bola de futebol lá no Sírio-Libanês. Enfim, eu não sei que saúde é que esse homem tem que se recupera tão rápido assim dessas cirurgias, não é mesmo? Claro que existem todas as teorias aí de não sei quantos sósias, de que ele morreu em 2022 e que isso e que aquilo. Bom, eu não vou entrar nessa seara aí porque não é a minha praia. Eu não acredito nisso. Mas eu fico espantado, assim como muitos e muitos brasileiros também ficam, como um homem com esse histórico de saúde, digamos assim. E a gente tem que lembrar também, né, feliz ou infelizmente, mas é a vida do cara, que ele bebeu muito durante a vida toda, ele fumou muito durante a vida toda, e ele tem uma recuperação mais rápida do que atletas, do que pessoas muito mais jovens do que ele. E essa última é realmente de se espantar. Porque o cara, como eu disse, na idade dele, com 2 furos no crânio, se recuperar do jeito que ele se recuperou, é incrível. Eu conversei com um neurocirurgião, eu conversei com outros médicos de outras especialidades e todos, sem exceção, ficaram espantados com essa pronta recuperação do presidente Lula. Não é para menos, né? Porque é uma coisa assim realmente espantosa. Bom, ele deu lá a entrevista para ele lá no
no Sírio Libanês, né? Aquela coletiva de imprensa que ele disse que não era coletiva, né? Que era apenas um desabafo, aonde ele evidentemente fez o que ele sabe fazer de melhor, que é mentir. Mentiu, falando um bocado de bobagem, não só sobre a saúde dele, mas também como foi que ele caiu de um banquinho, tomando banho e cortando a unha, de onde originou toda essa problemática aí no cérebro e na cabeça dele. E a gente já está acostumado com esse tipo de fala desse sujeito. Porém, ele ontem deu uma entrevista para o Fantástico, e óbvio que eu não assisto, porque eu não assisto Rede Globo, mas a gente vê o que repercute na imprensa e os cortes nas redes sociais. E a CNN fez 2 matérias bastante curiosas sobre essa entrevista dele no Fantástico. A primeira, ele disse que não é o mercado que tem que se preocupar com os gastos do governo, e sim o governo. Não poderia ser mais cínico, não é? Porque a gente sabe que o governo tem a menor preocupação com os gastos e o mercado, no mundo inteiro, se preocupa com os gastos de seus respectivos governos. A lei é essa, a lei do mercado é essa. Se o governo é perdulário, se o governo é corrupto, se o governo não sabe gastar a grana que arrecada, óbvio que o mercado fica preocupado e as pessoas também ficam preocupadas. Então ele vem com essa conversa de que não é o mercado que tem que se preocupar, é o governo, é pura balela. A outra foi ele dizer que não quer fazer reforma tributária para aumentar impostos, para aumentar os recursos do governo. Olha o que ele disse literalmente. Nós não queremos fazer uma reforma para aumentar tributo nesse país. Nós achamos que se o Brasil arrecadar corretamente os tributos já estabelecidos por lei, o Brasil vai ter arrecadação suficiente para cuidar das coisas. Não precisa aumentar tributo. Me diga se isso não é um tremendo cara de pau. Me diga se isso não é uma tremenda desfaçatez. Porque, afinal de contas, o governo dele, a única coisa que sabe fazer é aumentar tributo. É aumentar imposto. Tributo é imposto. E ele fica com esse cinismo lá na Rede Globo, no Fantástico, dizendo que não precisa mais aumentar imposto, não. Isso é para enganar otário, porque por debaixo dos panos ele age com o Haddad e a Simone Tebet para justamente poder aumentar cada vez mais impostos de onde puder. Até quando isso vai acontecer, eu não sei. Acho que o Brasil já está no limite da sua capacidade de pagador de impostos, né? O povo brasileiro. E evidentemente que isso não reflete, digamos assim, em popularidade e em votos ali na frente para ele, que é o que ele só sabe pensar na vida, que é na reeleição. Enfim, é isso. Não sei se vocês ficaram espantados com essas mentiras ou se vocês ficaram mais espantados com a pronta recuperação do presidente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Eu fui. E aquele que é a vítima, o procurador, o advogado, o acusador, é tudo em uma pessoa só, acabou de tomar uma decisão justamente que vai pegar os bolsonaristas, que vai pegar os youtubers de direita, que vai pegar também os políticos de direita e colocar tudo num único pacote e prorrogar por mais 6 meses essa sentença. Estamos falando aqui, pessoal, do inquérito das fake news, que já duram 6 anos, e agora o Moraes toma uma grande decisão aqui, né? Parece que tem poucos processos para serem julgados ali em Brasília, e ele tem que continuar prorrogando mais esse. Moraes prorroga inquérito das fake news por mais 6 meses. E qual que é o motivo? Não precisa dar explicação, basta ele meter a caneta e o Brasil e o mundo têm que acatar por mais 6 meses. Ou seja, ele está dobrando a aposta, uma vez que ele não acredita que Donald Trump vai chegar com os 2 pés na porta no dia 20 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou por mais 180 dias o inquérito das fake news, que tem como objetivo a investigação de notícias fraudulentas, falsas comunicações de crime, denúncias criminosas
e ameaças a ministros da corte. E aqui está o jornal Metrópolis trazendo essa informação, né? Que o Alexandre de Moraes prorrogou por mais 6 meses esse inquérito que nem foi ele que criou. Quem criou foi lá atrás o Dias Toffoli em 2019, mas ele quer que dure mais. Por ele, quanto mais, melhor. Realmente uma lástima essas atitudes, essas atrocidades, arbitrariedades, canetadas que o ministro Alexandre de Moraes vem promovendo, não somente ele, mas com a ajuda dos seus colegas e comparsas e até mesmo com a ajuda da PF.